Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e no Resumos Enem hoje vamos ver o pensamento de Maquiavel. Há no canal um outro vídeo já, aula sobre Maquiavel, mas o áudio não ficou muito bom, então nós vamos refazer essa aula. Então, o diagrama, ele trata dos principais pontos, subtópicos de Maquiavel. Eu aconselho que se você estiver vendo a aula por uma tela menor, que possa dar um print e depois analisar a partir de uma tela maior, porque esse diagrama está bem completo para o aluno que quer começar a estudar Maquiavel, ver os principais pontos do seu pensamento, ele está bem completo, nesse contexto de uma introdução ao seu pensamento. Então, inicialmente aí na cor roxa, vemos aí o contexto histórico. Por esse contexto histórico, vemos que Maquiavel é um homem do Renascimento, século XV, século XVI. Ou seja, o Renascimento diz respeito àquela ruptura com relação à cosmovisão maior do período medieval e a uma volta, a uma tentativa de volta aos padrões greco-romanos, por isso o nome Renascimento. Maquiavel era italiano e ele viveu um período de crises políticas dentro das cidades-estado italianas, principalmente no contexto cultural, no contexto político de Florença. Ele era um homem do humanismo, e o humanismo aqui pode ser entendido como uma valorização do ser humano e da política terrena, ao contrário das cosmovisões medievais, que eram teocêntricas e que preconizavam uma política a partir da Igreja Católica para com o meio temporal. Pelo diagrama aqui, temos agora na cor azul a principal obra de Maquiavel. A principal obra de Maquiavel, pela qual ele passou a ser conhecido dentro da história do pensamento humano, é uma obra de 1513 chamada O Príncipe, e que basicamente foi escrita durante o exílio dele e feita para ser um guia para os governantes. Obviamente, na medida em que é um guia para os governantes, ela passa a ser também um guia para os governados, pois ensina como os governantes devem agir e por isso prepara os governados para entender as ações dos governantes. Basicamente, então, Maquiavel ensina nessa obra, O Príncipe, como o governante deve agir para manter o poder. As ideias centrais de Maquiavel, seus conceitos mais básicos, que são os conceitos que o aluno deve começar a atentar para aprender dentro da leitura do Príncipe ou das aulas sobre Maquiavel, são basicamente 4 pontos principais que estão aqui no gráfico na cor verde. O primeiro deles é que Maquiavel era detentor de um realismo político. Ele faz uma separação entre ética e política. Desde Platão, política e ética estavam intimamente ligadas. A ética deveria levar à política e a política deveria levar à ética. Para Maquiavel, há uma separação radical. Para Maquiavel, uma coisa é política, outra coisa é ética. Nesse sentido, ao fazer essa separação entre ética e política, Maquiavel vai preconizar um foco na eficácia do poder. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: o objetivo do político não é ser ético, mas é ser eficaz na manutenção do poder. Um outro ponto do diagrama aqui, ainda na cor verde, são os conceitos de virtu e fortuna. Virtu é uma habilidade, uma competência do governante para bem governar. É uma capacidade de se adaptar a situações conflitantes e bem resolvê-las. Isso é a virtu. Fortuna são os eventos imprevisíveis, a sorte. Muitas vezes um governante pode ser um bom governante,
mas ele pode passar por um período de guerras, ele pode passar por um período de catástrofes naturais, e são eventos de sorte, azar, e que vão influenciar o seu mandato. Porém, Maquiavel diz que o bom governante, ele sabe controlar a fortuna, quer dizer, ele sabe controlar os eventos de sorte ou azar a partir da virtu. Ou seja, se ele é um bom governante, ele tem habilidades e competências de governança. E essas habilidades serão tão fortes que ele não vai ficar à mercê de eventos de sorte ou de azar, mas ele vai conseguir contornar mesmo que eles ocorram. Ainda aqui no diagrama, na cor verde, o papel do governante. É isso que Maquiavel ensina lá A Obra O Príncipe. Então, primeiro, os fins justificam os meios. Essa interpretação é interpretação comum, ela pode até ser utilizada, mas geralmente ela não é explicada corretamente. Geralmente isso aqui é explicado da seguinte forma: os meios, que muitas vezes são imorais, levam a fins morais. E não é isso que Maquiavel está dizendo. O que Maquiavel quer dizer com os fins justificam os meios, e essa frase não está na obra O Príncipe, isso é uma interpretação, uma leitura que se faz, mas o que se quer dizer com essa frase é que os meios para se chegar a um fim, esses meios têm que ser bastante analisados para que os fins alcançados sejam fins que não desagreguem o Estado, sejam fins que não façam perder o poder. Ainda dentro do papel do governante, que Maquiavel vai ensinar lá na obra O Príncipe, ele vai dizer que o governante deve ser amado e temido. Ao mesmo tempo, o governante deve se fazer amado pelo povo, mas ao mesmo tempo temido. E, inclusive, Maquiavel chega a dizer que, no caso do governante não ser amado, ele deve ser temido. Nisso, ainda aqui na cor verde, ele vai elaborar que o governante pode fazer uso da força e da astúcia quando necessário, que ele pode, por exemplo, criar medidas impopulares, desde que seja para manter o poder e a saúde administrativa do Estado. Nesse sentido, Maquiavel vai falar que a política é uma espécie de arte e que a política não depende da moral religiosa. Aqui há uma ruptura com essa política anterior da Idade Média, em que a Igreja Católica trazia a dimensão política coligada à dimensão da moral religiosa. Ainda no verde, o último ponto, a manutenção do poder é o objetivo principal. Ou seja, esse é o principal objetivo para Maquiavel: manter o poder. Na cor laranja tem a importância no Enem, ou seja, qual o benefício que o aluno que está se preparando para o Enem vai ter em estudar Maquiavel. Maquiavel volta e meia cai no Enem, e mesmo quando ele não cai, mas essas relações que ele trata entre ética e política são fundamentais dentro de toda a história da filosofia. Todos os pensadores trataram dessa relação ética e política, de formas diferentes, mas todos trataram. Então, para Maquiavel, vemos que ele faz uma diferença, um corte. Uma coisa é política, outra coisa é ética. Agora, note-se que ele não está dizendo que não deva ter uma ética na política, mas apenas que ele fala que a ética que deve ocorrer na política é uma ética mais utilitarista, é uma ética no sentido da boa governança, é uma ética no sentido de se adaptar às situações e conseguir manter o poder. A crítica que ele faz à ética é a ética imoral católica da Idade Média, onde houve a ruptura pelo Renascimento, e principalmente uma crítica a valores absolutos platônicos, porque para Platão ética e política estavam intimamente relacionados. Ainda na importância do Enem, há uma discussão sobre poder e governabilidade, ou seja, o poder deve levar à boa governança e a boa governança deve levar ao poder. Essas relações são muito importantes, não só em Maquiavel, mas também para ajudar o aluno a resolver certas questões dissertativas na redação. E por último, a interpretação de textos filosóficos. Estudar Maquiavel é não só estudar um texto
importante dentro da história da filosofia, o Príncipe, mas também auxiliar na leitura de trechos de outras obras em filosofia e que, no fundo, ajudam todo o contexto, principalmente na matéria de história, e dão esse embasamento para o aluno para resolver muitas questões na área de humanidades e além, inclusive. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado e bons estudos para todos.